Bom dia, alunos da 111. Começa agora uma videoaula barra apresentação em slides. Esse aqui é um experimento, tá? Que eu tô fazendo, ainda tô testando o áudio para ver se fica limpo, o quanto eu consigo limpar o áudio e tudo mais. Enquanto vocês estão aprendendo, eu também estou aprendendo, né? Faz parte do processo. Eu nunca dei aula à distância, aula em casa, né? Então, eu vou aprender com vocês. O próximo vídeo talvez, ou é muito provável que seja melhor que este. Mas espero que este aqui fique bom. A gente vai trabalhar então, o assunto agora é cinemática. Vocês têm um texto que eu passei no quadro na última aula presencial para vocês, logo após a avaliação. A gente vai então ver alguns conceitos, discutir um pouquinho, eu tenho vídeo e tal para ajudar. Então, o que é cinemática? É a parte da mecânica que estuda os movimentos dos corpos ou partículas sem levar em conta as causas. Como assim? A gente vai estudar, então, a gente vai analisar o trajeto dos corpos, a velocidade, a aceleração, o deslocamento. Mas o que provocou esse deslocamento, a gente não vai levar em consideração. Apenas um movimento. As causas do movimento a gente vai ver mais para frente no assunto dinâmica. Por enquanto, a gente vai estudar o movimento pelo movimento. Dois conceitos iniciais desse conteúdo são ponto material e corpo extenso. O ponto material, tá, vai ser um corpo, uma partícula, que o tamanho dele não vai importar na trajetória. Como assim? O tamanho dele, então, não vai aumentar o tamanho do percurso que ele vai realizar. Para entender melhor o que é ponto material, nós temos o inverso, nós temos o corpo extenso. Então, são corpos cujas dimensões não podem ser desprezadas comparadas com outras dimensões dentro do fenômeno observado. Como assim? O corpo é grande em relação à trajetória que esse móvel vai percorrer. Exemplo de ponto material. Imagine uma pista de Fórmula 1. Aqui tem vários carrinhos de Fórmula 1 e tal. Imagine um deles, tá? A pista vai ter seu tamanho e tal. Se vocês repararem, o tamanho do carro da Fórmula 1 não muda o tamanho do percurso que ele vai ter que fazer, por exemplo, para dar uma volta nessa pista. O tamanho dele é desprezível nesse fenômeno. Então, esse é um exemplo de ponto material. O corpo não aumenta o valor do trajeto, não aumenta essa distância que o corpo vai percorrer. No corpo extenso é o inverso. Eu trouxe um videozinho para mostrar para vocês. Eu dar play aqui no videozinho. Ó, é um ônibus e ele vai passar por uma ponte. Ele tá sofrendo aqui, eu peguei um vídeo bem, né, com uma ponte bem humilde, né? Então, comparem o tamanho do ônibus e o tamanho da ponte. Assim que ele conseguir desatolar, né? Bom, pausei. Olhem só. Por que que nesse caso o ônibus é um corpo extenso? A ponte... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Olha o tamanho da ponte. E olha o tamanho do caminhão. Não, do ônibus, perdão. O ônibus, para passar por completo na ponte, sobre a ponte, ele tem que passar todo o tamanho da ponte mais todo o tamanho do ônibus. Ou seja, o trajeto que o ônibus percorreu foi maior
que o trajeto que a gente ia avaliar, que é atravessar a ponte. Então, ele teve que atravessar a ponte mais o tamanho do ônibus. Esse é um exemplo de corpo extenso, ou seja, a trajetória percorrida foi aumentada, porque o corpo é muito grande. Certinho? Até aqui, acho que é bem tranquilo, é bem visual com esse videozinho do ônibus. Então, depois que ele passou, notem que, olha, é o tamanho da ponte mais o tamanho do ônibus. Tranquilos? Bom, outro conceito que a gente deve avaliar é o conceito de referencial. O que é referencial? Referencial é o ponto de observação de um movimento. Como assim? Quando tu observa um carro andando do lado de fora do carro, tu tem um referencial. O teu referencial vai ser o lado de fora do carro. Então você vai ser a ponto de referência. Também poderia pegar como ponto de referência um banco dentro do carro. Ele vai ter uma visão diferente do movimento. Dependendo da onde tu olha, de onde tu observa, de onde é o teu ponto de referência, de onde é o teu referencial, um corpo pode estar em repouso ou em movimento. Ah, mas como assim? Bom, imagine que tu tá na beira da estrada, da RS-239, ou BR-239, acho que é BR. Bom, enfim. Um carro passa por ti. Aí eu te pergunto, ele tá em movimento ou em repouso? Tu vai olhar e vai dizer, bom, professor, é óbvio. Ele tá em movimento. É verdade. Ele tá em movimento em relação a você. Se a gente tomar como referencial, como ponto de referência você, ele está em movimento. Mas se a gente pegar o motorista, a distância entre o motorista e o carro dele aumenta ou diminui? Não muda. Até porque senão seria algo bem grave. Então, o carro em relação ao motorista está em repouso. Então, se a gente mudar o referencial, a gente pode mudar a trajetória e determinar se, para determinado referencial, o corpo está em movimento ou em repouso. Eu trouxe outro videozinho para ajudar a gente a assimilar essa ideia. Eu sei que vocês gostam desse filme aqui, é um filme antigo, acho que tem a idade de vocês. Bom, aqui nós temos aqui o Toretto, quando ele tá correndo, de vez em quando ele apita o jogo do Grêmio e do Inter. Então, eles estão ali lado a lado, ambos em repouso em relação ao outro, um ao outro. Bom,
Bom, eu fiquei em silêncio para vocês conseguirem observar bem a cena. Aqui nós temos alguns pontos do vídeo que um em relação ao outro eles vão estar em movimento e em repouso um em relação ao outro. Bom, aqui na partida, onde os dois estão lado a lado, né, estão lado a lado, se vocês repararem, ambos estão em repouso. Eles estão um ao lado do outro, estão parados. Então, aqui, tomando qualquer um dos dois como referência, um em relação ao outro, eles estão em repouso. Mais para frente, ali, opa, deixa eu passar um pouquinho. Se a gente pegar esse frame aqui, o Toretto ali, o ator que é o Toretto, ele consegue uma aceleração maior, ele aumenta o deslocamento, ele aumenta a distância entre o carro de trás, o carro laranja. Então, um em relação ao outro, nesse momento, eles estão em movimento, porque a distância entre eles mudou. Então, o ponto de referência, a gente pega o carro laranja, esse aqui está se distanciando. Então, eles estão em movimento se a gente tomar como partida o carro laranja. Se a gente pegar como ponto de referência o carro preto, o carro laranja também está em movimento em relação ao carro preto, porque a distância entre os dois está mudando. Chega num ponto da corrida que os dois estão acelerando seus carros, estão lado a lado. Vamos pegar essa parte. Aqui. Aqui então o carro laranja usa o nitro e consegue ficar lado a lado, ou seja, igualar a velocidade com o carro preto. Como a velocidade é a mesma, nesse momento aqui, a distância entre eles não muda. Se a distância entre eles não muda, um em relação ao outro, a condição é de repouso. Então, essa é a ideia que eu queria passar. Dependendo do ponto de referência, a gente consegue determinar se existe movimento ou repouso. Neste momento da corrida, do racha, como vocês quiserem chamar, neste momento, ambos, um em relação ao outro, a condição é de repouso. Se vocês pegarem o trem como referência, em relação ao trem, ali eles estão em repouso um em relação ao outro, porque a velocidade é a mesma. Eles não aumentam a distância entre eles. Mas em relação ao trem, eles estão em movimento, porque a distância entre eles está mudando. Então, quando a distância variar do ponto de referência ao objeto estudado, quando essa distância variar, a condição é de movimento. Bom, questão de movimento e repouso, então, bem simples. Se do ponto de referência ao objeto estudado a distância variar, existe um movimento. Se não variar, é repouso. Um referencial também pode, na verdade, determinar o tipo de trajetória. Tá? Trajetória, então, é o caminho que o móvel vai percorrer. Tá? A trajetória, então, ela pode ser curva, uma trajetória circular, uma trajetória retilínea. Tá? E dependendo do ponto de referência, aqui no quadradinho B, a trajetória pode ter um desenho diferente da onde tu observa. Dependendo da onde tu observar certo movimento, essa trajetória pode mudar, ela pode ser reta ou curva, por exemplo. Seguindo aqui no próximo slide vai dar para entender melhor. Bom, nós temos aqui um aviãozinho, tá? É o mesmo, só que em intervalos de tempos diferentes. Ele abandona uma caixinha. Geralmente é uma bomba, para não ficar muito pesado, é uma caixinha. Ele abandona a caixinha. Enquanto a caixinha estava dentro do avião, ela tinha a velocidade do avião, até porque estava dentro. Então, ela abandona a caixinha, o avião abandona a caixinha,
ela tende a continuar com essa mesma velocidade pela inércia, só que ela cai pelo efeito da gravidade. A gravidade empurra ela para baixo e ela cai. Bom, como ela tem a mesma velocidade que o avião, tá? Que o caça, que o avião, enfim, ela acompanha o avião. Então se desloca com a mesma intensidade, com a mesma variação que o avião. Como ela acompanha o avião, se a gente tomar como ponto de referência o piloto, quando ele olhar para baixo nesse momento aqui, ela vai estar caindo em linha reta para baixo. Nesse segundo intervalo, como ela acompanhou, ele vai enxergar ela embaixo, essa caixa embaixo do avião. No terceiro momento, a mesma coisa. No quarto momento também. Se a gente tomar então como referência o piloto, o trajeto da caixa é uma linha reta. Se a gente tomar como o observador, como referencial, o piloto. Em todos os intervalos, ele enxerga a caixa caindo em linha reta. Mas agora, se a gente mudar o referencial, tomar como referência este homem aqui, ele enxerga a caixinha. A caixinha, então, foi abandonada exatamente no momento que o avião estava passando por cima desse carinha aqui. E como ela acompanha o avião, ela está se deslocando para frente. E com a ação da gravidade, ela está caindo. Então, para esse sujeito aqui, para esse ponto de referência, ele está enxergando o movimento da caixinha, a trajetória da caixinha, como parabólico. Ou seja, um trajeto curvo. Então, para esse ponto de referência, o trajeto é uma reta. Para este ponto de referência, é uma curva. Então, o referencial determina a condição de movimento e repouso e determina também a trajetória do móvel. Certo? Então, dependendo do referencial, a gente pode... a condição de movimento e repouso pode mudar e a condição de trajetória também. Num olhar, nesse exemplo aqui, então, reto, trajetória reta, e neste referencial, a trajetória é curva. Para hoje, são só esses conceitos. Espero ter ajudado a vocês a assimilarem esses conceitos. Vocês têm o texto no caderno, vocês também têm esses slides que eu vou deixar disponível, vocês vão ter a videoaula, vocês podem baixar, podem olhar online, enfim. Eu vou deixar na página da escola, tá? No Google Class. Então, e deixei também uma listinha de exercícios teóricos. Então, lá vocês vão determinar se os corpos estão em movimento ou em repouso, dependendo do referencial. Vai ter tudo que a gente conversou, né, até agora. Vai ter lá em forma de exercício para vocês praticarem, para vocês relembrarem o que eu falei até agora. Na semana que vem tem mais, eu prometo gravar de novo, com outro assunto. Tá? Qualquer dúvida, me chamem. Eu sempre estou online e tal. Se não quer chamar na página da escola, do Class, não tem problema. Chama no WhatsApp, no Instagram, Facebook, tudo disponível para vocês. Né? Se vocês se incomodam, porque lá a pergunta aparece para todo mundo, não tem problema. Chama em particular que a gente resolve o problema de vocês, tá? Então é isso, tenham uma boa semana, cuidem-se, lavem as mãos, principalmente as mãos. E é isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.